Você está contente de estar na casa do Senhor? Amém. É estranho falar isso, né? Porque no bem da verdade, a gente é a casa de Deus, amém? Tá melhor, filhão? Melhorando. Graças a Deus, nós estamos contando com a sua melhora, viu? Entenda uma coisa, nós somos casa, nós somos morada, e aonde a gente for, a gente é casa e a gente é morada. O Senhor falou grandemente comigo semana passada acerca daquela palavra que eu dei no domingo passado. Você esteve aqui, você escutou eu falando, você esteve aqui, você escutou o Senhor falando contigo. Você precisa entender que não sou eu que gero aquilo que eu falo. Não sou eu que decido, cara, eu vou falar isso com a igreja hoje. É Deus que está querendo falar alguma coisa com você. E Ele falou comigo na semana passada. Aleluia. Nós falamos de um tema que ele é sensacional. E uma pergunta que eu faço sempre para mim, e é uma pergunta real, quando eu leio aquela passagem, pastor, não sei do que você está falando. Você faltou no culto, você vai ter que procurar na internet a pregação. Mas você vai entender mais ou menos. Acerca da salvação. E eu posso perguntar, ou você pode perguntar para mim, pastor, o senhor é salvo? Eu vou responder para você de 3 maneiras distintas. Sim, eu fui salvo. Sim, eu estou sendo salvo. E não, eu serei salvo. Mas como é isso? Como eu fui, estou sendo e ainda serei? Não dá para entender algo desse jeito, tá? A Bíblia diz que nós somos o Espírito, habitamos no corpo e temos uma alma. O dia que eu fui salvo, eu entreguei minha vida para Jesus e Ele gerou vida no meu espírito. Lembra da portinhola? Amém ou não amém? Amém. A porta estreita, que um pregador disse que além de estreita, ele enxergou uma porta baixinha. Você tinha que se abaixar para passar por ela. Naquele dia que você se dobrou aos pés da cruz, Deus gerou vida no seu espírito. Amém. Só que você ainda está caminhando, você ainda está sendo salvo, a sua alma ainda está sendo mexida pelo Espírito Santo do Senhor. Tem algumas coisas que você gostava de fazer, porque de lá para cá, passou o pecador, os pecados ficaram para lá, mas a fábrica de pecado ainda está aqui. E você está sendo salvo exatamente nessa questão, de não continuar sendo uma fábrica de pecado. Então você está sendo salvo. E como que Deus fará isso? Através do seu relacionamento com o Espírito Santo do Senhor. À medida que o fruto do Espírito começar a ser uma realidade na sua vida, e o fruto da sua própria natureza parar de ser uma realidade na sua vida, você está caminhando no seu caminho de salvação. Mas eu ainda serei salvo. Por quê? Porque esse corpo não pode ser plenamente salvo dessa maneira. Nós precisamos receber um corpo para habitar com Jesus. E é nesse dia que a nossa salvação, ela será completa. É isso que nós cantamos aqui agora. Que Ele vai voltar e vai completar a sua salvação. Mas pensando nisso, semana passada e essa semana, acerca do caminho, a quantidade de pessoas que a gente consegue enxergar que estão paradas no caminho. Muitas delas passaram pela porta da salvação, mas estão paradas. Não se movem, não andam, não caminham. Às vezes você conhece alguém que aceitou Jesus, que começou a caminhar com você, e daí 10 anos você encontra com ele e parece que ele está lá agarrado na porta ainda. E você avançou, ou vice-versa. Parece que você nunca encontrou com Jesus. Seus pensamentos são pensamentos de quem ainda não passou pela porta da salvação. Mas aquele amigo que você reencontrou há 10 anos atrás está completamente diferente. Os pensamentos, as atitudes, o fruto gerado nele, ele é diferente. E o Senhor colocou no meu coração uma série para que a gente começasse hoje. Eu falei com a Duda que seria 1 mais 4 semanas. Ela, são 5, pai. Eu falei, não, é 1 mais 4. Porque agora a gente vai introduzir algo para a gente poder viver as 4 semanas que vão transformar as nossas vidas. A série é Igreja em Movimento.
Eu não sei você, mas eu saio daqui no domingo pensando naquilo que Deus falou comigo, porque parece que eu fui como uma metralhadora de palavras, mas algumas delas não simplesmente saíram da minha boca, caíram dentro do meu coração. Porque diferente do que a grande maioria imagina, enquanto eu preparo uma mensagem é uma coisa, enquanto eu prego aquela mensagem é outra coisa. Deus fala comigo também. E quando você pensa num corpo morto, o que você pensa? Qual é uma grande característica entre aquele corpo morto? A grande diferença entre o corpo morto para um corpo vivo. Não se mexe. Quando você pensa em velar alguém, você pensa num caixão e aquela pessoa lá é estática. Ela não pode se mover. Mas você, que é um corpo saudável, se locomoveu, saiu de casa para ver aquilo, para velar um ente querido, um amigo. E há uma grande diferença entre vocês dois, porque o corpo que não tem vida, ele não se mexe. Mas o corpo que tem vida, ele se movimenta. Ele não fica parado. E o corpo com vida e saudável que não se movimenta e fica parado, ele adquire algumas anomalias. É por isso que eu fui no médico agora, nas férias, e falou: você precisa fazer uma caminhadinha, vai na academia pelo menos 2 vezes por semana. Não é para você ficar musculoso, não, é para você não perder massa óssea. Eu falei: qual é, doutor? Massa óssea? É isso aí. Mas achei que eu ia chegar na academia e só ia ficar forte igual o Betão. Eu falei: negativo. Você ganha músculo sim, mas você também não perde massa óssea. Se exercitando, caminhando, se movendo, se locomovendo. Eu não sei se você sabe qual que é a pior doença para o homem. A mulher vai falar que não é. É a gripe. A gripe. O homem, quando gripe, já logo cai de cama. Acabou. Não consegue fazer mais nada. 3, 4, 5 dias de cama. Tô morrendo. Eu não consigo ir no banheiro. Traz uma comidinha pra mim que eu não consigo. É ruim demais a gripe. A mulher não sabe, porque elas não têm a gripe. É a gripe feminina. A nossa é a gripe masculina. É outro naipe, é outro estilo. Mas o que acontece nessa coisa de gripe que arranca a nossa saúde, parece que ela vai morrer? A primeira coisa que a gente faz é se jogar na cama. E o que nós estamos dizendo? Estou mal. Estou sem saúde, né? Não consigo me movimentar, não consigo caminhar, estou preso aqui nesse caminho chamado cama, com minhas cobertinhas, com os meus remédios, estou preso. Só que há uma realidade para a igreja. A igreja, ela não foi criada para ser estática. Quando a gente fala de igreja, uma boa parte de nós pensa o quê? Essa igreja aqui. 3 paredes de alvenaria, um paredão de vidro, ou 4 paredes, um teto, seja baixo, seja alto. A gente pensa nisso como igreja. E a gente até fala com os amigos: eu vou lá na minha igreja. Não estou dizendo que está errado, mas também está muito certo. Mas continue convidando assim, não tem problema não. Só que o nosso entendimento por igreja, ele está errado. É por isso que a gente age errado. A gente não tem como chamar as pessoas de forma diferente, porque todo mundo entende igreja, a grande maioria, como um lugar onde a gente se reúne. Mas quando a gente sai daqui, só se torna uma sala esse lugar. Não tem igreja. Nós somos a igreja. Você é a igreja do Deus vivo. Você é o corpo do Deus vivo. Você é o corpo de Cristo. E você precisa se movimentar, você precisa se desvencilhar daquilo que está te prendendo e caminhar. Mas para a gente fazer uma introdução de tudo aquilo que a gente vai conversar, de tudo aquilo que o Espírito vai falar nessa série, e eu creio que Deus vai falar muito conosco. Amém. 3 ou 4 ou 10, entendeu? Eu sei que Deus vai transformar a sua vida nessas próximas semanas. Eu sei que o Espírito Santo ele vai te confrontar.
Eu sei que Ele vai te falar, esse caminho não é o bom. Eu sei que Ele vai te dizer, olha, o seu pensamento não está glorificando ao Senhor. Mas eu estou certo também que Ele derramará sobre nós o teu poder. Ele abrirá os nossos olhos para que a gente possa enxergá-lo da forma que Ele é. Ele derramará sobre nós mais dele em nós para que verdadeiramente aquilo que nós cantamos seja uma realidade. Que eu diminua e Ele cresça. Que a minha forma natural de viver, ela diminua. E que a forma sobrenatural do Pai em mim, ela aumente. E para a gente começar a introduzir esse assunto hoje, eu quero falar com você acerca daquilo que Mateus escreveu lá no capítulo 16, no versículo 13 ao versículo 18, para que a gente possa dar início a essa série. Repita comigo: igreja em movimento. Igreja em movimento. Eu sou a igreja em movimento. Eu sou a igreja em movimento. Você pode dar pelo menos um aleluia por isso? Caraca, mudou até a cor do negócio aqui. Eu tenho a melhor equipe de mídia de Genebra. Olha as fotos no Instagram lá, segue lá. IMW Genebra. Vocês vão ver que top que é o nosso Instagram. Essas turminhas que vocês vêem andando aí, vacaiando no fundo, eles estão tirando foto, fazendo filme. Às vezes você está achando que tá vacaiando eu aqui, esquece deles. Cola em Jesus e deixa eles tirar as fotinhas deles, que eles estão top naquilo que está fazendo. Volta para cá. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, outros Jeremias, outros que o Senhor é um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: sempre Simão, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne nem sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. 18. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Tem outra tradução que diz: sobre esta revelação eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não resistirão à igreja. Feche os seus olhos, eu quero orar com você mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra, daquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Aqui está um diálogo do Mestre com os seus discípulos, anotado por um deles, ó Pai, que hoje, mais de 2000 anos, nós estamos lendo essa história e aprendendo com ela. Deus, que o Senhor verdadeiramente faça cair as escamas dos nossos olhos. Que o Senhor destape os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Que o Senhor conforme a nossa mente com a mente de Cristo, os nossos olhos com os olhos dos céus, e que esta palavra ela encontre um bom lugar, um terreno fértil, e que ela venha dar muitos frutos. Pai, eu preciso comer do pão da vida para viver. E não há outro pão que eu possa me alimentar senão o pão vivo que desce dos céus. Oramos em nome de Jesus. A palavra usada por Jesus aqui em igreja é uma palavra e também é uma atitude usada pelos gregos e também usada pelos romanos. A palavra é eclesia. Ela já começa dizendo algo que já nos confronta. Por quê? Porque eclesia, ela significa chamados para fora. Mas no contexto histórico, nós precisamos entender o que aquelas pessoas estavam entendendo com aquela palavra que Jesus raptou, vamos assim dizer, do vocabulário romano e grego para trazer e fazer algo tão poderoso na igreja. A eclesia era um grupo de pessoas numa cidade que, quando ia decidir alguma coisa, elas saíam de casa e se reuniam do lado de fora para fazer as decisões, né, decidir qual que era a melhor atitude a ser tomada naquela situação, para aquela cidade. Então se reuniam lá as pessoas importantes para tomar esta atitude.
E já logo na introdução, eu já fui muito confrontado, porque durante toda a semana, foi na segunda-feira, eu mandei um zap para a Duda. Nós conversamos pessoalmente, acho que estava em casa, falei, Duda, nós vamos fazer uma série. Qual que é o nome da série, gente? Fala só uma vez para mim, só para eu ver se você sabe. Qual que é o nome da série? E ela, então, pai, me passa tudo, e Paraná, não tem tudo. Foi só o que Deus colocou no meu coração. Eu te passo à medida que ele for falando comigo, porque ela queria anotar para fazer a mídia e trabalhar com os meninos. Mas eu já fui muito confrontado, sabe por quê? Porque viver dentro da igreja é o meu esconderijo. Pode ser o seu esconderijo também. Você vem andando por ali, vendo se ninguém está te seguindo. E aí você vai passando pela porta da igreja, a porta da igreja é aqui. Aí dá aquela olhadinha, ninguém viu você. Entra para dentro, aqui dentro você está escondido. E o tema dessa mensagem é exatamente esse. Saindo do esconderijo. Que agora também sou obrigado a colocar um tema na mensagem. Não dá para pregar sem tema na igreja mais, acabou. Então toda vez que o Alex vai fazer para mim algumas coisas, ele pergunta, tema da mensagem. Tema da mensagem. Agora eu tenho que pregar com o tema da mensagem. Volta para cá. E eu fui muito confrontado. Por quê? Porque eu sou chamado a sair da igreja, cara. Eu fui chamado para fora, mas para fora de onde? Para fora das quatro paredes, para viver a igreja lá fora. Eu fui chamado para fora do meu comodismo. É muito cômodo, Felipe. Você sentar aqui comigo, apesar da mão doer, você ficar tocando e beleza, mas todo dia na sua cadeira passa 10, 12, 15 pessoas ali. E aí? É cômodo para você trocar uma ideia, falar de futebol. Se o cara é português, você já conhece os times português, se é brasileiro, você vira atleticano, vira flamenguista. O que for necessário para fazer uma conexão com aquele cara que está sentado. Mas isso é muito cômodo. E o que Deus está nos chamando para sair para fora desse comodismo, para sair para fora do que é comum. Talvez seja comum para o Felipe, comum para a Kate, comum para você. Entrar lá no seu trabalho, entrar e sair como se fosse o 007, ninguém te viu, ninguém te vê. Você fez o que deveria fazer, que é o seu trabalhinho, e deu linha. Mas o Senhor está nos chamando para sair para fora do comum, para viver o sobrenatural. Para ver o sobrenatural do Senhor. Mas também há uma outra ação entendida pela eclesia naquele tempo, que ela é extraordinária e ela nos encontra em tempo oportuno, porque nós estamos agindo bem parecido com o que a Bíblia diz, com o que a cultura diz, com o que a história diz, quando foi raptada esta palavra do grego e trazida para a vida da igreja. Havia um conjunto de pessoas, um conjunto de romanos, dos bons, só os top de mim. Era médico, era escritor, era estudioso, era pesquisador, era comerciante, era gente da alta sociedade de Roma. E eles tinham um grupo, e esse grupo também se chamava eclesia. E qual que era o trabalho desses caras? Roma não estava satisfeito em simplesmente tomar militarmente uma cidade, porque eles tinham poder para fazer quase tudo em todo lugar. Então eles não se sentiam satisfeitos simplesmente chegar em Genebra e tomar a cidade e dizer, essa cidade agora é uma cidade romana. Destituir o rei, destituir os presidentes, destituir os ministros, quem quer que seja, quem manda aqui agora é Roma. E a partir de agora vocês vão ter que pagar imposto para Roma. Já era satisfatório para algumas culturas, mas para Roma naquela época não era satisfatório. E aí que vem. Elas retiravam de Roma um grupo dos melhores, dos mais influenciadores, dos que falavam melhor, dos que viviam melhor, dos que aproveitavam da cultura romana da melhor forma.
e implantavam esse grupo na cidade de Genebra. Vou pegar a cidade de Genebra como nosso exemplo, porque é exatamente isso que está acontecendo conosco. Sabe o que eles faziam? Eles começavam a ouvir música romana. Eles começavam a falar: nossa, o vinho romano é top, a cultura romana é top, o meu rei é sensacional, não tem cidade melhor no planeta Terra que não seja Roma. E eles começavam a aculturar aquelas pessoas com a cultura romana, e eles eram ouvidos porque eles eram homens e mulheres de linhagem diferente, de um poder intelectual diferente, de uma posição social diferente. E eles iam durante anos aculturando, arrancando a cultura daquele local e implantando a cultura romana. Até que as pessoas mais influentes daquela cidade chegavam ao consenso de que era melhor se tornar romano de fato do que viver como uma cidade tomada por Roma. A música de Roma é melhor. Vocês estão entendendo, gente? O jeito de Roma aproveitar a vida é melhor. A carne que vem de Roma é melhor. O poder bélico de Roma é sensacional. O rei de Roma é espetacular. Nós amamos pagar imposto porque, à medida que a gente paga imposto, Roma cresce. Nós amamos Roma porque Roma é uma cidade poderosa. E aquele grupo de pessoas influenciava toda aquela cidade, a ponto de toda aquela cidade dizer: não, nós queremos ser romanos. Nós não queremos ser uma cidade tomada, nós queremos fazer parte de Roma. Como que a gente faz? Quanto que a gente tem que pagar para se tornar cidadão romano? O que a gente tem que fazer? Qual o trabalho que a gente tem que prestar? Aonde a gente tem que ir? Aonde está o birro da população para a gente dar entrada nesse passaporte romano? Faz sentido isso para você? Deus te escolheu. Só que o interessante nessa história é que na cultura natural a gente veio para implantar a cultura dos céus. Mas na cultura natural, o melhor, o homem melhor é melhor. O mais inteligente é melhor. O que tem mais dinheiro é melhor. O que tem posição mais elevada é melhor. O que tem um network melhor é melhor. Mas na cultura dos céus, aquele que está jogado à beira do caminho, esse é o melhor. Aquele que está perdido será o melhor. Aquele que tinha um caráter ruim será promovido, se tornará melhor. Porque agora você não influencia por aquilo que você é. Você influencia por aquilo que ele é através de você. O velho ficou da porta para lá. O velho eu ficou da porta para lá. Agora eu sou uma nova criatura, e essa nova criatura que Deus vai usar para influenciar esta cidade, para aculturar esta cidade, para dizer não para essa cultura e dizer: a cultura do céu é melhor. Aqui a gente acredita no merecimento, quem estuda mais ganha mais, mas nós contamos com o favor de Deus. Aqui são os melhores que estão nos melhores lugares, mas a Bíblia diz que aqueles que estarão mais altos são aqueles que servem. Enquanto está todo mundo sentado na mesa, eu estou servindo e o Senhor está falando: você é maior no reino dos céus porque você serve. Na cultura dos céus é diferente, porque aqui o que a gente está vendo é o ódio aumentando e parece que ele está vencendo. Mas na cultura dos céus é o amor que vence. Na cultura dos céus, quando você toma uma esbufeteada de um lado, você dá outra.
Na cultura dos céus, quando você empresta um dinheiro para alguém e ele não paga, você fala glória a Deus, porque a Bíblia diz que eu terei tanto que o ímpio vai pedir emprestado e não vai pagar. E tá top. Tá top. Por que tá top? Porque eu sou abençoado para abençoar. E como a gente viu semana passada, mesmo que o ímpio fale mal de você, lá na frente ele vai dizer, cara, ele é realmente um cristão. Na cultura da terra, o que parece ser muito bom é um caminho largo nos levando à perdição. Vamos aproveitar a vida agora, porque é só 80 anos que a gente vai viver mais. A maioria que está aqui não vive mais 80. Boa parte não vive mais 40. E daqui uns 10 anos, alguns de nós não estarão mais aqui. Agora, se uma média de vida é de 80 a 90, vamos jogar para cima 100? Para você aproveitar 100 anos de vida que você não vai aproveitar? A eternidade é milhares de milhares vezes 100. Talvez seria mais lucrativo aproveitar os milhares de milhares de anos do que só mais 80, 30, 50. Mas o Senhor te chamou como igreja, como um corpo, para te colocar em movimento, para que você saia do seu esconderijo, para influenciar uma sociedade, para influenciar uma nação, e você tem que olhar para dentro de você. Cada um, nesse caso, tem que olhar para dentro de si e dizer como que eu estou influenciando este povo a querer fazer parte dos céus, a querer virar cidadão dos céus, a chegar no birô dos céus e falar qual é o documento que eu preciso para ter um passaporte dos céus, o que eu preciso. É você e eu. A gente está escondido na igreja, Alexandre. Estou escondido dentro da igreja. E achando que o Felipe tem que cantar bonito, que o pastor tem que pregar bonito, que é só eu dar 10% ou 15% ou tanto que você dá, que eu não fico contando. Tem tempo de contar? Quem conta é os meninos, não sei quem dá, quem entrega, quem entrega. Só que a Bíblia diz que isso aqui mais parece um quartel de formação de guerra do que simplesmente um esconderijo, porque Deus está adestrando as nossas mãos para a guerra. E quando eu li ali, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então está dizendo o quê? Somos nós que vamos nos lançar em direção à porta do inferno, não o contrário. O inferno está fechando as portas e nós estamos agredindo as portas do inferno. O inferno está com medo da gente chegar e fazer a diferença, mas a gente está saindo dos nossos esconderijos para fazer diferença na casa do meu vizinho, na casa do meu amigo, na casa do meu parente, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, nos meus relacionamentos. E o que você tem feito para além da igreja? Cara, o que a gente tem feito? Eu tenho uma frase que é minha. E outro dia eu ouvi, é minha assim, eu uso e nunca ouvi ninguém usar. E outro dia eu ouvi um grande pregador dizendo a mesma coisa. Se você convive um pouco mais comigo e já viu dar bronca, você vai ver com muita frequência eu dizer o seguinte: eu não estou brincando de fazer igreja. Eu já falei aqui, talvez uma boa parte de vocês lembrem, eu não estou brincando de fazer igreja. Vocês estão brincando de trabalhar no trabalho de vocês? Dá tempo? Vocês estão brincando de fazer faxina? É 4 horas de faxina que deveria ter 8 para fazer às 4. Você chega lá e fica brincando de trabalhar? Vai brincar de coisa boa, né, gente? Deus não chamou você para brincar de vir à igreja. Que o Espírito Santo está falando com você nesta noite é: saia do seu esconderijo. O que você tem feito para além da igreja? O que você tem feito além
para além dessas 4 paredes? O que você tem feito quando você sai daqui? Como você tem se relacionado com as pessoas? Preste atenção no seguinte. Pensa aí num cartão de visita top. Aquele cartão de visita que quando você pega, cara, nossa, isso aqui é sensacional. Eu nunca vi um negócio desse. Essa empresa aqui deve ser a empresa mais top que eu recebi um cartão de visita. O que as pessoas estão dizendo quando o cartão de visita, quando a Bíblia lida, quando a Bíblia é vivida, quando a igreja de fato se encontra com ela, que é você? Ela está dizendo, nossa, que ser humano formidável, que mulher sensacional, que cara top de linha, nunca conheci uma pessoa como essa. Será que é isso que as pessoas estão dizendo quando estão lendo Cristo através da sua vida? A igreja é a representação do Cristo vivo. E a gente precisa sair de dentro das 4 paredes, do esconderijo, porque aqui a gente está sendo forjado. E anunciar o Evangelho. Paulo diz, eu não tenho vergonha do Evangelho, por quê? Ele é poder de Deus para salvar, é por isso que eu não tenho vergonha. Às vezes a gente tem vergonha de anunciar o Evangelho para as pessoas, de falar do Evangelho. Nós não podemos ser frequentadores de igreja. Por quê? Porque o corpo vivo, ele se movimenta para glorificar o nome do Deus vivo. E lá no último capítulo do livro de Salmos, capítulo 150, versículo 1, a Bíblia diz em um louvor para Deus, naquele caso, nós devemos louvar ao Senhor. Sabe que às vezes é tão duro algumas coisas que Cristo fala com a gente, que o Espírito traz aos nossos corações. E às vezes é tão pesado algumas coisas que a gente vive, alguns desafios, Anne, que a gente vive. Às vezes parece impossível acontecer, mas o verão do próximo ano está aí. E nós vamos contar que o impossível aconteceu, filho. E eu sou confrontado muitas vezes, como você é confrontado, mas é difícil eu largar algumas coisas. Por quê? Porque o natural é o caminho largo, ele é melhor, a estrada larga, ele é melhor. Nós estamos na autoroute, tem 4, 5 vias. Nossa, isso é top, mas aí eu vou para uma estradinha nacional, é uma via só, é apertadinho, parece perigoso. Mas com Deus é diferente. O caminho largo, ele é perigoso. Mas a estradinha estreita, ela se torna segura, porque é ali que Deus vai agir ao nosso favor. Nós precisamos ser igreja. No domingo, amém ou não amém? Mas nós precisamos ser a igreja da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado. Nós precisamos ser a igreja da manhã, a igreja da tarde, a igreja da noite, a igreja da madrugada. Nós não podemos ser só a igreja do domingo, nós precisamos ser a igreja de segunda a sábado. 1 Coríntios 10:31, abre lá para mim, minha filha. Enquanto ela abre, eu vou citar o 11:1. Paulo diz o seguinte: sede os meus imitadores como eu sou de... Ele estava entregando para a gente um exemplo, gente. Qual que é o exemplo? Não é um exemplo de seguir a Paulo simplesmente. Era um exemplo da conduta que eu posso falar, Filipe, pode me seguir. Sede o meu imitador porque eu estou caminhando com Cristo. Vem, Dan, caminha comigo que eu estou caminhando para Cristo. Eu já entrei pela porta da salvação e estou trilhando o caminho da salvação, Dan, vem comigo.
Olha para mim que você vai enxergar até que você tenha maturidade suficiente para olhar direto para Cristo e falar, agora eu tenho que caminhar olhando para Cristo. Só o exemplo do Gustavo já não serve mais, porque nós fazemos imitadores de Cristo, não é nossos imitadores. Nós fazemos seguidores de Cristo, não seguidores nossos. Apesar de que a gente é exemplo para essas pessoas durante, às vezes, um longo período, mas aquele cordão umbilical deve romper, deve ser cortado e ela deve ter suas próprias experiências com Jesus, sem bengala. Assim, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Jesus. Volta no outro. Quer comam, quer bebam, quer trabalhem, quer estudem, quer façam mudança, quer sejam donas de casa, quer sejam mães, quer sejam pais, quer sejam filhos, quer sejam filhas, quer sejam amigos, quer sejam colegas, quer seja um líder de Gessé, um anfitrião, quer seja um servo que serve na casa do Senhor, faça tudo para a glória do Senhor. Nós temos algumas falas que elas estão destruindo a nossa vida, por quê? Cri, por isso falei. Quem fala errado está crendo errado. Quem fala errado está crendo errado. E a gente aprendeu que o que eu faço para a igreja é santo. Estou servindo a igreja, estou tocando, estou arrumando o banheiro, estou limpando a igreja, estou arrumando as mesas, estou no som, estou pregando, estou indo para a igreja. Essa é a parte santa da minha vida. E aí uma pergunta que a gente escuta com muita frequência. E na vida secular, o que você faz? Nada. Eu faço nada na vida secular. Se a vida secular é a minha parte que não é santa, ela ficou para além da porta. Porta da salvação, que está aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Pequenininho? Está aqui, ó. Está para além. Daqui por diante, agora, tudo que eu faço é para glorificar o Senhor. Quer eu pego um trem? Quer eu desça de um trem? Quer eu pegue um trem com um ticket válido? Quer eu devolva um troco que deu errado? Quer ajude alguém que não tem como retribuir? Quer eu faça uma comida? Ou eu arrumo a casa? A minha ou do outro? Não tem vida secular, filho. Porque se o exemplo de secular, o que você faz para além da sua vida santa, não tem jeito. Porque a Bíblia diz que nós somos santos. Por quê? Porque Cristo pegou os meus pecados e me entregou a santidade dele. É por isso que ele diz que nós somos santos. É uma versão diferente do que éramos, porque antigamente a gente era impuro, apaixonados e presos pelo pecado, mas agora nós somos santos que ainda estão pecando porque estão num processo. Estamos num processo, numa caminhada, continue caminhando. Se você errou, você tem um advogado que está junto ao Pai, não é assim que João diz na 1 João? Por quê? Porque estamos em fase de aprendizado, mas se você cauterizar o seu coração para o aprendizado, para aquilo que Deus está falando, para aquilo que o Espírito está te conduzindo, vai chegar um tempo que o seu coração já não vai estar mais aberto para transformação. Peça a Deus um coração ensinável. E o último tópico, nós precisamos ser uma igreja que atende às necessidades sociais do local que a gente está. Abre lá, Atos 6:1.
Entenda uma coisa, filho. A igreja que sai de dentro dessas 4 paredes e passa a ser uma resposta para a necessidade social do local onde está, do bairro que está, da cidade que está, ela passa a ser verdadeiramente a mão e os pés do Senhor. A mão que sustenta e o pé que vai, porque nós somos um corpo e o corpo saudável, ele se movimenta, ele caminha. Olha a necessidade social que tinha naquela época. Naqueles dias, cresceu o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. O que a Bíblia está dizendo? Que a igreja era uma resposta para a necessidade contemporânea, para a necessidade daquele povo. A igreja tinha compaixão pela situação que o povo que ela estava inserido estava vivendo. Então, como nós podemos influenciar a cultura local com a cultura do céu? Ter empatia pelas pessoas, ter compaixão, assim como Cristo viu aquela multidão e falou com seus discípulos: olha, estou enxergando uma multidão aqui, como ovelhas sem pastores, como ovelhas perdidas, sem destino, fadadas ao fracasso e à morte. A Bíblia diz o seguinte, que a nossa fé, ela só pode ser vista para a sociedade aonde a gente está inserido se ela tiver obras concernentes àquilo que nós cremos. Tiago 2, 15 e 17. Se o irmão ou a irmã precisar de roupa, do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Talvez você pode olhar para o seu lado e não enxergar alguém que precisa de alimento como aquela viúva estava precisando, como aquelas viúvas helenistas estavam precisando. Aquelas viúvas que eram de fala gregas estavam precisando. Mas o que a gente vive? O que é comum na nossa sociedade? O que é comum para nós, brasileiros, aqui nesse lugar? Eu nunca vi em lugar nenhum no Brasil uma turma de brasileiro que se muda tanto. Todo dia a gente está gastando uma casa, um jeito de mudar, um jeito de sair onde está. Estão sempre sendo motivados a se movimentar, né, gente? Motivado por alguém. Acelera porque você ficou sem casa. E como que a gente vai ser resposta para essa situação? Nós temos um grupo, Apoio IMW, justamente para a gente tentar conectar as pessoas a algumas coisas que elas possam ter necessidade. Então, tem muitas coisas sendo doadas, ajuda muito, porque às vezes a gente muda, não tem o que comprar, não tem como comprar, não tem um móvel, aí tem gente doando, mas às vezes a gente precisa de uma casa correndo, de um apartamento correndo. A gente precisa ser a mão de Deus quando o irmão estiver em necessidade. Talvez ele já conseguiu a casa. O que ele não tem é o caminhão, né, João? Para poder fazer a mudança. E aí, quando a gente faz isso, a gente está sendo a mão de Deus auxiliando. Você está sendo a resposta do clamor daquela pessoa. Quantas vezes ela não joelhou e chorou? Falando: Deus, eu vou ficar na rua. Deus, eu não tenho como levar minhas coisas. Às vezes é um trabalho. Quantas vezes aquela pessoa já não derramou lágrimas a noite inteira, clamando ao Senhor: Pai, eu não tenho como me alimentar, como pagar as contas. E de repente você encontra a pessoa e fala: olha, eu tenho um trabalho. Você não quer ficar com esse trabalho? Nós precisamos ser resposta de Deus para a necessidade da sociedade que estamos inserindo. Sabe o que eu vejo? E eu fui julgado por causa disso. Só que, à medida que as coisas vão andando e caminhando, o fruto
entope o jugo. O que acontece? Quando nós chegamos, fomos implementar uma igreja, viver a igreja nas casas, pequenos grupos nas casas, cara, vocês não imaginam a quantidade de pessoas que falou, olha, na cultura local isso não funciona. Esquece. Aqui as pessoas têm medo de perder a casa, 5, 7, 10 pessoas numa casa toda semana é tumulto. Mas é uma verdade, não é? Não é verdade? A gente não tem medo? O vizinho bate o cabo de vassoura no teto, bate a marreta na parede. Você vai tomar um banho, 5 minutos, o vizinho vai falar, você vai acabar com a água do planeta Terra. Me ajuda, filhão. É uma verdade. Mas é uma verdade para a cultura natural. Nós viemos implementar a cultura celeste, a cultura do céu, a cultura de Cristo. E aonde as pessoas abrem as portas, a presença de Deus entra, seja a porta da casa ou seja a porta do coração. E assim como Obed-Edom foi abençoado pela presença, nós vamos abençoando as pessoas com a presença de Deus que habita primeiro em mim, para depois habitar naquela pessoa. O que eu tenho enxergado? Que as pessoas são entregues a nós. Deus entrega o coração das pessoas nas nossas mãos, e somos nós que entregamos o coração dessas pessoas a Deus, porque muitas vezes elas aceitam aquilo que a gente fala, elas passam a gostar da gente, elas passam a interessar por nós, para depois interessar por aquilo que nos interessa de verdade, gente. Pode esquecer célula. Pode esquecer pequeno grupo, você está levando um bando de imundo para sua casa, na hora que ele sair, os demônios ficam tudo dentro da sua casa. O dia que vocês veem eu respondendo esse tipo de fato, fala, não, pastor, você é mais doido do que eu imaginava. É só os adultos especial que eu brincava lá na juventude. Quem tem 40 sabe. Sabe por quê? Reino dos céus é reino dos céus em todo lugar. No livro de Atos, eles eram perseguidos por Roma. Aqui o vizinho pode bater na parede e... tá fazendo muito barulho aí. Lá não era bater na parede, não. Lá era derrubar a porta e sai todo mundo que nós vamos colocar para morrer todo mundo. Nós vamos usar vocês como espetáculo daquilo que não se deve fazer. E sabe o que acontece hoje na igreja? Temos casas e não temos gente. Glória a Deus. Temos casas e não temos gente para liderar as casas. É a cultura do céu sendo implementada no lugar. Eu não sou melhor do que você, longe disso. Eu não sou melhor. Mas eu posso te dizer, caminhe comigo que você vai estar caminhando para Cristo. Faça o que eu faço, que você vai se encontrar com Jesus no final. Olhe para onde eu olho, que você verá Jesus. Permita que o Espírito Santo trabalhe em você como tem trabalhado em mim, e você vai deixar para trás aquilo que tem te atrapalhado na caminhada, aquilo que tem te bloqueado, aquilo que tem te impedido de movimentar, porque a igreja viva e saudável, a igreja que é incendiada pelo Espírito Santo do Senhor, é uma igreja que se movimenta, e para se movimentar, para se espalhar, você tem que sair daqui cheio do Espírito Santo do Senhor, e aonde você entrar, aonde você colocar as suas mãos, que haja do Espírito do Senhor agindo naquele lugar, gente. Você não pode brincar de viver com Cristo. Eu sei que a igreja para mim é uma grande diversão. Eu amo tanto, me alegro tanto, que eu contagio pelo menos 1 ou 2. E se você for incendiado por Jesus e contagiar só 1 ou 2, não precisa ser mais do que 1 ou 2. 1 ou 2. Aqui deve ter umas 100 pessoas hoje. Se você contagiar 1 ou 2 esse ano, nós temos que alugar um lugar de 300 pessoas. Só 1 ou 2, não faz mais do que isso não. Pastor, eu quero ganhar o mundo, eu quero ganhar o planeta Terra. Ganha só seu vizinho. Ganha o planeta Terra todinho ganhando seu vizinho. Ganha o planeta Terra todinho ganhando seu melhor amigo que não é cristão. Ganha o planeta Terra todinho sendo cristão de fato de segunda a sábado.
Não cristão de glória a Deus, aleluia. Chega aqui, chora, esperneia, se joga aos pés da cruz. E amanhã, na hora que recebe um troco errado, oh, aleluia, recebi 10 a mais, glória a Deus. Tá vendo? Tá vendo que a gente vive isso, gente. Outro dia tá saindo atrasado. Aí, começa a trabalhar às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Aí saindo atrasado. Trabalhando longe pra chuchu. Merri Lancy. 4 paradas. Lancy Merri, né? Não sabe, nunca vai de trem. Na hora que eu tô passando atrasado. Se quem passa do meu lado parando, quinzão. Eu tenho problema não, viu, gente? Aí eu vou entrar dentro desse 15. Aí eu lembrei, engraçado como que Deus sabe as asneiras que nós vamos fazer. Mas é só 3 pontinhos, só dá nada não. Aí na minha cabeça veio o bispo falando, eu estou fazendo uma reunião com o bispo. Aí não tem controle não, você pode andar de trem sem pagar, né? Beleza. Foi pensando bem, eu vou continuar correndo aqui, Jesus. Que eu estou precisando fazer uma corridinha. O médico falou que eu tenho que correr 2 vezes por semana. Eu vou continuar correndo. Você não é comum, não? Você não é uma pessoa comum, não? Eu sou comum, é isso mesmo. É Satanás querendo te pegar nas pequenas coisas, te jogar no buraco nas pequenas... Vamos ver se cola. Aí não colou não, mas ele vai tentar de novo. Ele está fazendo o serviço dele. Qual que é o meu? Qual que é o seu? Voadora na porta do inferno. Esse é o nosso. Não tem piedade com o inferno. As portas vão se fechar para a gente não entrar. Mas de segunda a sábado, nós vamos exercitar aquilo que a gente aprendeu agora. Nós vamos entrar, gente. Nós vamos levar a salvação, nós vamos expulsar o demônio, nós vamos libertar o cativo, nós vamos levar a salvação para as pessoas. Eu vou ler 3 frases. Para a gente finalizar. Estou tentando de todo jeito acabar no horário, ó. Vou parar o relógio agora, que eu estou só 5 minutos atrás. Qual que é o nome da série mesmo? Põe aqui para mim. Não, fala como quem almoçou bem hoje. Qual que é o nome da série? Semana que vem você vai trazer mais alguém pra gente bagunçar essa sala todinha aqui. Todo mundo vai trazer um. Vocês de casa, senta aqui, ó. Senta aqui. Senta no meio aqui, ó. Vai no banheiro antes, bebe água antes que não vai dar pra sair. Põe a metade aqui, ó. Eu prego aqui em cima e vocês ficam sentados aí. Fechou? Igreja em movimento. Nós vamos fazer a diferença nessa cidade. Você foi chamado para fazer a diferença nessa geração. Nesse tempo. Não é para o Gustavo fazer, não é para Carol fazer, não é para o Felipe fazer, é para eu fazer. Eu vou fazer. Somos igreja que se reúne para celebrar, mas também se espalha para transformar. Estamos reunidos aqui todo domingo para celebrar, toda sexta para cultuar ao Senhor, mas somos também daqueles que são espalhados pelo Espírito Santo, assim como aconteceu no livro de Atos, e à medida que eles iam indo, eles iam pregando o Evangelho do Senhor. Cada local que você está, cada conexão que você tem, é um trabalho seu para servir ao Senhor através daquelas pessoas. O mundo ele tem uma expectativa que uma igreja apaixonada saia do seu esconderijo e em chamas se coloque em movimento em direção às comunidades, às casas, aos prédios, às famílias, aos bairros, às cidades, expressando a cultura do céu, aonde a vida vence a morte, aonde o amor vence o ódio, aonde a graça elimina o merecimento, o perdão não nos faz fraco, o perdão nos fortalece, onde o todo absorve a individualidade. Nós somos um, não é porque a gente é único, é porque no contexto de comunhão nós nos tornamos o corpo de Cristo. Somos o povo escolhido e enviado para influenciar esta geração. Entenda. Você não está aqui porque você quis. Não é bem assim. O Senhor te encontrou em algum lugar e às vezes você nem viu que era o Senhor e Ele falou com você: siga-me. Ele diz: vamos. E é por isso que você está aqui. Você pode se colocar de pé para a gente parecer que está finalizando, que aí você fica alegre.
Você está aqui não é à toa, não é obra do acaso. Assim como Deus falou com o profeta, olha, eu já escolhi um homem segundo o meu coração, mas Davi não tinha nascido. Aquela promessa fez Davi nascer muitos anos depois. Deus gerou o homem segundo o coração para tomar o trono de Israel. Deus gerou você por causa de uma promessa para esse povo. Deus gerou você porque famílias oraram para que uma igreja viva, incendiada pelo Senhor, pudesse impactar as suas casas, as suas famílias. Nós temos aqui mais cedo uma igreja suíça que se reúne e eu converso com o pastor Benjamin com muita frequência e ele fala comigo, Gustavo, como que isso funciona? Eu falo com ele, eu não sei. Eu só sei que eu clamo ao Senhor e Ele tem respondido, pastor Benjamin. Eu sei que as pessoas estão falando, Gustavo, eu preciso servir ao Senhor. Eu sei que as pessoas me ligam, pastor Benjamin, e falam, Gustavo, o que eu faço para caminhar com Cristo? Como que eu posso ir para a sua igreja? Como que eu posso viver Cristo como vocês vivem? Por que isso? A graça pôs em descrédito o merecimento, filho. Eu não mereço. Nós não merecemos, mas Ele morreu por nós. Se arrisque. Se arrisque por vezes. Saia da sua bolha. Trabalho, casa, casa, trabalho. Trabalho, igreja. A vida não pode ser só ganhar dinheiro e pagar boleto. A vida não pode ser só trabalhar e pagar fatura. A vida não pode se resumir em trabalhar, pagar fatura e pegar sobrinho e viajar. Se arrisque, saia do seu conforto, se arrisque em orar mais, em buscar os melhores dons, se arrisque em se encontrar alguém que precisa de cura e orar em voz alta para que Deus cure aquela pessoa. Não é se Deus quiser, Deus quer curar, Ele morreu para isso. Se arrisque em dar um abraço em uma pessoa, se arrisque em pedir perdão, se arrisque em ser abraçado por alguém, se arrisque em se relacionar com alguém, se arrisque. Ter fé é muitas vezes se arriscar. Arriscar contra o natural, mas na certeza e na convicção que a mão de Deus sempre te amparará. Saia do seu esconderijo. Talvez o seu esconderijo não é igreja. Está aqui dentro. Talvez o seu esconderijo não é coração. Está aqui. Talvez o seu esconderijo não está num lugar. Está em alguém que rasgou o seu coração, que dilacerou a sua mente. Talvez esse seja o seu esconderijo, e aí você se escondeu ali naquele lugar, e está escondido, e não se move, não se movimenta. Está lá preso no caminho, com o coração ensanguentado, com a alma ferida. Ah, Jesus, quem poderia desbloquear o nosso caminho para que nós possamos andar? Quem poderia derramar um bálsamo tão maravilhoso em nossos corações para nos curar? Pai, nós queremos sair de lá. Pai, nós queremos sair daqui. Feche os seus olhos para você orar comigo. Você pode orar. Você pode orar. Ore, coloque o seu coração nas mãos do Senhor. Coloque o seu coração aos pés da cruz. Se entregue a Ele. Talvez você achou que você nunca mais entraria numa igreja. Talvez você está imaginando que você nunca mais se relacionará com pessoas, porque foram pessoas que fizeram isso com você. Ah, Jesus, abre os nossos corações, Pai. Nós nos lançamos para dar um abraço, nós nos lançamos para receber um abraço, nós nos lançamos para pedir perdão, mas nós também nos lançamos para perdoar, Pai. Ah, Senhor, é tempo de sairmos desse esconderijo
e com poder manifestar a tua glória, porque é uma unção de ousadia e de intrepidez que desce do céu sobre a tua igreja, sobre o corpo de Cristo, sobre a noiva de Cristo, para que nós possamos influenciar, para que nós possamos pregar a cultura celeste, o amor do Pai, a vida do Pai. Ah, Jesus, que esta geração que está aprisionada no pecado, que esta geração que está aprisionada na naturalidade das suas almas, do seu ser, que esta geração, Pai, que está nos rodeando neste lugar, elas sejam impactadas pelo amor de Deus através das pessoas, que nós sejamos, Senhor, o amor de Deus que vai, o amor de Deus que anda, o amor de Deus que se move, o amor de Deus em movimento, a igreja do Pai Celeste em movimento, a salvação que não está dentro das quatro paredes, mas a salvação que vai conosco para o trabalho, vai conosco para a escola, vai conosco para a nossa casa, para a nossa esposa, para os nossos filhos, para os nossos pais. Senhor, nós não admitimos mais encontrar com as pessoas e não entregar o pão da vida que nós temos. Há pão na casa do pão, nós nos alimentamos deste pão, mas nós também temos esse pão em nossas mãos, em nossas bocas, para entregar para os famintos, a água que jorra do trono que gera vida em nós, mas por nós também jorra a água do rio de águas vivas, Senhor, e que essas águas venham saciar a sede desta cidade. Nós vamos entregar essa cidade ao Senhor. Nós vamos trabalhar e servir ao Senhor para que esta cidade se entregue ao Senhor, para que esta juventude se entregue ao Senhor. Ah, Senhor, boates serão fechadas e nós abriremos ali neste lugar, ó Pai, o lugar onde jovens que se entregavam à prostituição, ao álcool, às drogas, eles adorarão ao Senhor. Por cada canto dessa cidade, Pai, haverá casas se abrindo e homens e mulheres clamando ao Senhor como luz para o mundo tenebroso. Que cada quarteirão desta cidade tenha um ponto de luz para que as pessoas possam se encontrar com o Senhor. Usa os teus filhos, Pai, para tal grande feito, porque é uma sociedade que geme com grande expectativa de que os filhos de Deus reflitam a glória do Senhor. Para o mundo pode parecer loucura, pode parecer insano, para o mundo pode parecer algo inaceitável, mas a cruz para nós é motivo de entender o amor do Pai que nos amou de uma maneira tão especial. E nós vamos anunciar que um homem morreu para nos salvar, que um homem pagou alto preço para nos reencontrar. Nós vamos anunciar que aquele homem que morreu, ele também ressuscitou, e agora com ele nós somos novas criaturas, e ele foi preparar a morada aos pés do Pai conosco, para nós, e nós vamos morar com ele. Nós vamos anunciar o Evangelho do Senhor, as boas notícias, e as pessoas se renderão ao seu amor. Em nome de Jesus. Eu sou a igreja em movimento. Amém? É só eu que sou a igreja em movimento? Amém. Repita comigo. Eu sou a igreja em movimento. Eu sou a igreja em movimento. E eu saio daqui para marcar essa geração. Eu saio daqui para marcar esta cidade com o sangue de Cristo. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Cristo e que a unção do Espírito Santo do Senhor, aquele que está lado a lado conosco, seja contigo esta semana. E que você encontre com aquela pessoa que precisa estar aqui domingo. E que Deus te dê a graça de trazê-la para cá. Vai viver uma semana poderosa de graça, de milagres, de sobrenatural, onde você vai exercitar o amor do Pai para a sua vida, para a sua casa, em nome de Jesus. Beijão no coração e até domingo. Você pode aplaudir ao Senhor.